Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, muito boa noite. Boa noite. E a alegria estar com vocês pela primeira vez. Eu sou Rafael Siqueira, da cidade de Itaperuna, mas resido atualmente em Niterói. Continuo frequentando os encontros no interior. Vocês estão percebendo? Estou com um crachá da Comerge, é a confraternização das Universidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, no Polo 17. Itaperuna, Bom Jesus, Pádua, Iracema, é tudo pertinho. Então, de Bom Jesus para Leopoldina e daqui voltando para a minha cidade, em Niterói. Nós estamos aqui para conversar sobre esse tema grande que ela anunciou para vocês. Relacionar é regenerar. O amor como chave da nova era. E eu já sentei com um amigo ali na hora de jantar e conversei como está sendo a projeto. Está sendo muito boa. Estamos falando sobre relacionamentos, mais diversos níveis de relacionamento, e nós vamos continuar falando de relacionamentos. Nós podemos fazer um trato. No primeiro momento, a gente faz uma fala. No segundo momento, se vocês estiverem de acordo, pode ser perguntas, respostas, considerações. O que vocês acham? Não precisam ter vergonha, porque o que sabe menos é o que está falando. Enquanto a gente está em casa, a gente fica muito à vontade para falar, para concordar, para discordar, para trazer considerações. Porque sobre relacionamento nós não temos uma forma, nós temos formas. E o amor é sempre a chave dos relacionamentos. E ao final, se vocês concordarem, eu vou propor para vocês um exercício de atenção plena. O que vocês acham? Antes de dormir, porque eu já fui informado que depois tem um chazinho. É igual na Comerge, né, gente? E o chazinho acompanha os biscoitos. Então, quando a gente vai para o encontro, a gente come melhor que na nossa casa. Porque aqui tem café da manhã, tem a fruta das 10, tem o almoço, tem o lanche da tarde, tem a janta e tem o chazinho da noite. 6 refeições. Isso é bom demais. Falar sobre relacionamento não é uma tarefa simples, porque talvez a grande dificuldade do mundo atual seja os relacionamentos. Seja a nossa necessidade de dialogar, de entender que o outro é diferente de mim, mas que eu posso, ao invés de tantos muros, como nós estamos criando entre as pessoas, estabelecer pontes, estabelecer pontos de contato, de conexão, e passar a compreender que o relacionamento é sim possível, desde que eu aprenda a conjugar o pronome da humildade em nós e deixe de conjugar aquele pronome eu. Eu falo, eu quero, eu estou certo. Entretanto, falar de relacionamento de uma forma global, eu quero trazer 6 valores para que a gente possa pensar nos nossos relacionamentos dos dias atuais. Porque se eu quero me relacionar bem, eu não devo pensar somente como eu quero que o outro haja, mas eu preciso pensar na minha forma de interagir com o outro. Há uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede perfeitos, no item 4. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para tomar as suas más tendências, as suas más inclinações. Chovido molhado. Todo mundo conhece essa frase, conhece? Tem algum professor de português aqui agora? Vai me ajudar. Eu estou aposentada. A minha mãe, vocês estão vendo essa mulher bonita aqui na frente? É minha mãe. Ela diz que parece minha irmã, mas é minha mãe. Ela é professora de matemática, aposentada. Mas se eu errar a conta ainda hoje, ela me puxa a orelha. Então você vai me ajudar. Porque veja, o sua da frase
é um pronome possessivo. Tá certo? E o pronome possessivo, quando a gente emprega ele, a gente pode gerar uma ambiguidade. Vamos pensar juntos? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Vamos parar. É a minha ou é a sua? Olha que interessante. Como que nós temos vivido nos dias atuais? Nós queremos transformar o outro e deixamos de transformar a nós mesmos. E na hora de relacionar, a gente sempre parte do pressuposto que a dificuldade está no outro e nunca está em nós. Então veja, nós precisamos nos incluir no contexto, porque a frase é para mim. Vamos a alguns exemplos? Eu vou assistir uma palestra espírita. Às vezes gostei da palestra, o orador me tocou. E no meio da palestra, o orador fala uma frase que eu acho um grande significado. E penso assim: mamãe deveria estar aqui. Alguém faz esse tipo de exercício? Mas por que é a mamãe que precisava estar aqui se sou eu que estou assistindo e escutando a palestra? É porque nós transferimos as nossas responsabilidades para as outras pessoas. O que o orador falou naquela noite serviu para a gente. E olha que interessante, eu estou falando para vocês aqui agora quais são os dois primeiros ouvidos que ouvem. Os meus. Vamos imaginar nós fazendo o culto do Evangelho no lar. Conhecem aquele capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, uma lição, a paciência. E a gente abre no culto do Evangelho no lar, vira para a esposa assim: olha, essa mensagem aqui veio direitinho para você. E se a esposa for aquela esposa com senso de humor, para mim não, carapalha, foi você que abriu. Porque usualmente, não, você precisa ser mais paciente comigo. E você tem sido paciente comigo? E você tem agido em solidariedade comigo? Tem me ajudado nas responsabilidades de casa? Então falar de relacionamento não é falar do que eu espero do outro, mas é me incluir e pensar: para o relacionamento melhorar, eu preciso me melhorar enquanto pessoa. Porque o outro é responsabilidade dele. Quem eu posso me transformar sou eu mesmo. Então nós vamos trabalhar com 6 valores para melhorar os nossos relacionamentos. E vocês vão achar estranho as primeiras coisas que eu vou falar, que vai parecer assim: será que está falando de relacionamento mesmo? Vocês vão perceber que sim. O primeiro valor para nós termos relacionamentos mais saudáveis é integridade. Vejam, por que integridade? Nós conseguimos nos relacionar, casal, pai e filho, vizinho e vizinho. Nossa, falar de vizinho hoje é complicado, né? Basta ver as relações de condomínio. Se a gente quer ir num lugar para ter contrariedade, vá a uma reunião de condomínio. Será que a gente consegue se relacionar bem sem ser íntegro, correto, honesto? E o que significa a palavra integridade? Se nós abrirmos o dicionário, lá está escrito: uma pessoa íntegra é uma pessoa honesta. Uma pessoa íntegra é uma pessoa correta. Mas a palavra integridade, ela quer dizer mais coisas. Íntegro quer dizer inteiro. Uma pessoa que não se divide. Uma pessoa que não é aqui na casa espírita, na Cogel, diferente do que é na rua. Porque senão nós vamos ficando pessoas camaleônicas. Em cada circunstância nós agimos de um jeito. E as pessoas gostam de se relacionar com pessoas camaleões, que estão sempre agindo por interesse. Eu te agrado aqui porque eu ganho isso ali.
qual a reciprocidade que essa pessoa me passa? Entenderam? Então a palavra integridade, como um primeiro ponto para o relacionamento, é para que a pessoa confie em mim e estabeleça um laço de conexão. Eu preciso ser uma pessoa íntegra, inteira, uma pessoa que saiba dizer sim, mas que saiba dizer não. Uma pessoa que, quando ela chegar para conversar comigo, ela vai encontrar em mim honestidade. Já ouviram falar de Mário Sérgio Cortella? Eu acho que todo mundo conhece. Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo, não é espírita, ele é católico, mas ele tem grande sabedoria de vida. Ele nasceu no Paraná, hoje mora em São Paulo, é professor emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E ele nos propôs 3 perguntas para nós sabermos se somos pessoas íntegras ou não. E as perguntas são: eu quero, eu posso, eu devo. Vamos dar alguns exemplos? O que vocês estão vendo na minha mão? Na mão esquerda é o quê? Sou casado. Imagine que eu saia aqui agora em Leopoldina. Vejo uma moça linda. Antigamente uma moça linda a gente chamava avião. Vocês se lembram disso? Pois é. Eu fui falar isso lá no Rio de Janeiro, as pessoas olharam para mim e olharam. E o homem bonito, como é que a gente chamava? Pão. Era um pão. A minha mãe olhava o homem bonito, que pão. E o critério dela é que ela achava o Fred Mercury um pão. Então vejam, saio aqui na rua, me deparo com uma mulher linda, minha esposa está em Niterói. Por que não ter um relacionamento furtivo com ela? Olha, eu quero, às vezes posso estar querendo, eu posso, às vezes eu estou até podendo, mas eu devo? O que vocês acham? Não devo. Minha mãe respondeu o quê? Por que eu não devo? Porque eu sou casado, porque existe um compromisso meu com a minha esposa. E existe um outro compromisso, gente. Quando a gente trai, a gente não trai o outro, nós traímos a nós mesmos, nós traímos os nossos valores, nós traímos a nossa integridade, nós nos cindimos. Por quê? Porque às vezes eu sou uma pessoa na rua, mas na minha intimidade eu sou capaz de trair. Entenderam? Então o primeiro aspecto do relacionamento é ser íntegro. Vamos ao segundo exemplo. Esse então é complicado. Quando chega em abril, nós começamos a ter algumas dificuldades, até a época do leão. E esse morde. Eu acho que morde mais que o leão da selva. E a gente pensa assim, eu vou arrumar uns recibos. Recibo de psicólogo, recibo de médico. Vou aumentar isso daqui, vou diminuir para no final pagar menos. Eu quero, lógico que eu quero. Quem não quer pagar menos tributo? Eu posso? Claro que eu posso. Eu tenho um cunhado que é médico, ele emite uns recibos para mim, eu dou um qualquer para ele, fica bom para ele, fica bom para mim. Eu devo? Não devo. Por mais que o imposto seja caro, eu preciso ser uma pessoa correta. Porque se eu não sou fiel no pouco, como eu serei fiel no muito? Lembra de Jesus falando? Primeiro eu confio pouco, para saber se eu posso depois confiar muito. Então, nas colocações de Mário Sérgio Cortella, nós chegamos à conclusão de que precisamos responder afirmativamente as 3 perguntas: se eu quero, se eu posso, se eu devo. Se quaisquer uma das respostas for não, é porque a conduta desejada não é uma conduta íntegra.
E o que tem sido hoje um grande problema da sociedade contemporânea? Falta de integridade. E às vezes a gente se aproxima da pessoa e já diz assim: nossa, parece que o santo não bateu. Será que é o santo que não bateu? Ou a vibração da pessoa que às vezes não gerou conexão com a nossa? Porque às vezes as pessoas não estão vendo, mas nós estamos carregando o psiquismo como resultado das nossas atitudes. Integridade. A segunda postura para nós termos força nos relacionamentos chama-se sinceridade. Nossa, essa é boa, né? E o que é ser sincero? Meu bem, você me acha bonita? O que a gente responde? Bonita não, linda. Excelente resposta. Excelente resposta. Mas será que sinceridade é só isso? Será que sinceridade é só dizer algo para alguém? Ou sinceridade tem aspectos subentendidos? Porque o que você respondeu é correto. Se alguém vem e nos pergunta se está bonito ou não, às vezes a nossa franqueza em demasia não é caridade. A gente não conhece o grau de subjetividade da outra pessoa. A gente não sabe os dramas íntimos pelos quais ela passa, as dificuldades envolvendo autoestima. Então nos diz o Espírito André Luiz: se não for para ajudar, não diga nada. Muita gente, mas eu sou sincero. Aí pode ser um sincericídio. Porque a sinceridade é saber a hora de falar, a hora de calar. Chico Xavier já dizia: para cada gota de sinceridade coloque 1 litro de amor. Bonito isso, né? Mas a palavra sinceridade, ela vem de uma etimologia latina, porque em verdade é um prefixo e um radical. Professora de português, me ajude. Sinceridade vem de sincero. Palavra sincera. Idade, no caso, vem de saudade, qualidade. Está completando a palavra sincera. É um sufixo, idade. Isso. Então vamos. Sine quer dizer sem, cheira, cera. Então a pessoa sincera é aquela que não se encera. É a pessoa que sabe ser autêntica. Vocês sabem que no século XIX, aqui no Brasil, as pessoas quando trabalhavam com a madeira, às vezes ficava perfeito o móvel. Mas na hora de passar o formão para fazer o retoque final, o marceneiro errava. O que o danado do marceneiro fazia? Os mais antigos vão lembrar. Pegava cera de abelha e passava, parecia que estava novo. E não é que estava. Mas a pessoa quando comprava o móvel estava novo ou era uma enganação? Era uma enganação. Então a pessoa sincera é aquela que não engana. É aquela que não se encera. Nós conseguimos manter um relacionamento na base da enganação, na base de viver ludibriando a outra pessoa. Tem até uma música no anedotário popular que eu não vou cantar, que chama Perfídia. Vocês lembram de perfídia, meus amigos? Isso era dos bailes de antigamente. Porque perfídia é falsidade. O contrário de sinceridade é falsidade. Então, quando o marceneiro colocava cera de abelha, ele estava sendo falso. E nenhum relacionamento se constitui com base na falsidade. Eu vou contar outra coisa para vocês. Essa ninguém me contou. Eu vi. Eu moro em Niterói. E Niterói tem muita feira de rua. Achei que no Turbina tem também. Eu passei cedo. Eu vi um homem com uma melancia lindíssima. Ele colocou uma banda de um lado e uma banda do outro.
E ele pegou um copo de água com açúcar, mexeu e derramou na melancia. E eu fiquei observando. O que o danado desse homem vai fazer com essa melancia? Aí daqui a pouco eu escutei: melancia dulcíssima, se você comprar, você não vai se arrepender. Não era melancia, era açúcar. Era açúcar. Você acha que essa pessoa vai conseguir ser responsável no relacionamento? Será capaz de colocar açúcar na melancia para poder vender? Ah, Rafael, mas o que tem a ver o relacionamento com a melancia? Tem tudo. Porque nós somos nas grandes coisas aquilo que nós fazemos nas pequenas coisas. Nós conhecemos uma pessoa pelo jeito que ela abre a porta. Você já viu uma pessoa serena quando abre a porta? Como é que ela faz? Igual a senhora. Eu olhei para ela de primeira vez, eu já senti uma afeição por ela. Abre a porta de mansinho. Tem gente, alguém está trabalhando. E a pessoa estouvada, como é que abre a porta? Vai arranhando o chão, vai empurrando, mas pode ter gente dormindo dentro, pode ter gente trabalhando dentro. Rafael, o que tem a ver isso com relacionamento? Tem tudo, porque a forma como eu abro a porta diz da minha forma de viver no mundo. Eu no Rio de Janeiro, eu fico, depois que a gente faz psicologia, você sabe disso, a gente sai na rua e fica analisando, não as pessoas, tá, gente, mas os comportamentos. Outro dia eu vi um senhor não, uma pessoa na melhor idade entrando no ônibus, e ninguém levanta para sentar. E um danado pegou um livro e colocou assim, ó, para não levantar. Aí eu me dei conta que o livro estava de cabeça para baixo. Eu dei uma tocada, desvia o livro. Olha as estratégias que as pessoas fazem para não levantar para um idoso sentar. Isso diz tudo do nosso relacionamento. Porque se eu não levanto para um idoso sentar, eu vou lavar a louça para minha esposa? Será que hoje a gente ainda abre a porta do carro? Cuidado, mulheres, porque se vocês esperarem os maridos abrirem, ou os namorados, vocês podem receber uma portada. Eu fico assim muito deslumbrado quando eu vou em cidades do interior e o pedestre coloca o pé na faixa e o carro para. Lá no Rio de Janeiro, se fizerem isso, vai o pé junto com o carro. E não vem ninguém para pegar o corpo. Relacionar é tudo isso. Integridade. Sinceridade. E o terceiro valor é o valor da humildade. Como é difícil nós nos relacionarmos com pessoas orgulhosas. Como é que você se relaciona com o orgulhoso? Ele sempre está certo? O que você fala com ele, ele às vezes deixa você falar, para depois dizer que você está errado e falar o jeito certo. Eu fico pensando nessas DRs, aqui em Leopoldina ninguém faz DR. 3 horas da manhã, marido, esposa, discutindo, e às vezes um dos dois não ouve o outro, não tem diálogo, tem apenas um dando a sua versão da história. Falta humildade, falta capacidade de diálogo. Relacionar-se é dialogar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá em casa eu aprendi, eu sempre dou a última palavra. Sim, senhora. E a gente tem conseguido caminhar em frente. O que quer dizer humildade, meus amigos? Vamos pensar juntos. Humildade, ela vem do latim humus. Humus é a substância que forma
o chão. Quer dizer que todos nós estamos vinculados à mesma humanidade. Somos humanos, porque o mesmo radical humus forma humanidade, forma humano. Então não há ninguém que seja melhor do que ninguém, nem qualquer pessoa que seja menor. Nós podemos ter habilidades diferentes, nós podemos ter, em razão do grau de estudo, em razão do grau de maturação espiritual, ter chegado num nível diferente, mas maiores nem melhores nós não somos. E por que muitas vezes nós nos comportamos como se fôssemos mais do que as outras pessoas? Às vezes, quando param a gente na blitz, carteirada, aqui também não tem carteirada, né? Mas no Rio tem. Você sabe com quem você está falando? Às vezes é um desembargador, às vezes é um policial, às vezes é um médico renomado, mas se ele está ali é porque ele infringiu a lei, precisa ser multado. E também Mário Sérgio Cortella um dia propôs uma coisa: todas as vezes que alguém te perguntar com quem você está falando, propõe uma resposta. Você é no meio de 8 bilhões de homo sapiens, conforme dados de novembro de 2022, num planeta com 3 milhões de espécies, num universo onde nós somos 9 planetas, 9 não, porque Plutão foi rebaixado, não é time, mas foi rebaixado. Um dos menores planetas é o planeta Terra, que gira ao redor de uma estrelinha de quinta grandeza. E quinta grandeza, gente, não é igual o título do Flamengo, não. Quinta grandeza quer dizer um dos menores. O sistema solar está num universo com cerca de 2 trilhões de galáxias. Vocês sabem quantos números tem 1 trilhão? 10 a 12. Exatamente. Então eu sou um no meio de 8 bilhões, num pequeno planetinha que gira ao redor de uma estrelinha de quinta grandeza, num universo com 2 trilhões de galáxias. É ou não é para ser humilde? Um dia Chico Xavier falou assim para Emmanuel: Emmanuel, eu queria entender essa história de Deus, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Deita aí, Chico. Eu vou te desdobrar. Quando eu falo esses termos assim, minha mãe não entende não, tá, gente? Ela é católica, devota de Nossa Senhora, mas está aqui comigo. E Emmanuel desdobrou o Chico, ele começou a subir, saiu da psicosfera do planeta, começou a olhar, ver as nebulosas, ver os buracos negros. Chico teve medo, mas ele não falou para Emmanuel que estava com medo. O mineiro, quando está com medo, Emmanuel, dá para a gente voltar, não? Por que, Chico, você está com medo? Não, está na hora de eu tomar meu cafezinho e comer meu pão de queijo. Chico, ó, eu sei que você está com medo, mas vamos voltar. Até onde você viu é Deus, onde você não viu é Deus. Aprenda a ser humilde. E Chico Xavier, depois de esta e várias outras lições que Emmanuel dava, ele, não, nem Francisco eu sou. Tiro o Fran, fico cisto, porque eu sou apenas um cisto de Deus. A humildade é nós termos a dimensão de que nós somos iguais uns aos outros. E nós não conseguimos ter um bom relacionamento onde um se acha melhor que o outro, onde um quer falar sempre em detrimento do outro, onde um gera inveja no outro. Nós somos parceiros, nós somos pessoas que estamos evoluindo juntos, mas há um outro significado na palavra humildade. Porque um solo com muito humus é um solo. Quem foi que respondeu? Essa entende biologia. Nas aulas de biologia, a gente estudava que o solo com muito humus tinha muita minhoca. Era assim, né? E a minhoca fazia os buracos e deixava o solo fértil. Gente, é bom lembrar das aulas, né? Mas vamos trazer isso para a relação
dos nossos relacionamentos. Se eu sou uma pessoa humilde, assim como o solo, eu consigo fertilizar os relacionamentos. Entenderam a associação? Ou seja, eu consigo me tornar dócil, uma pessoa afável, uma pessoa que todo mundo gosta de estar próximo. Quarto valor, para nós entendermos o relacionamento, para nós conseguirmos ter cada vez relacionamentos melhores. Esse relógio aqui está mandando de mim. Eu não falei nada, ele já está quase me expulsando. Diversidade. Hoje nós precisamos entender que a nossa cidade é uma cidade plural. O nosso estado é um estado plural. O nosso Brasil é um Brasil plural. O nosso mundo é um mundo plural, diverso. Esse é o grande valor da diversidade. E o que é diversidade? Nós somos diferentes, uns dos outros. E cada um tem a sua beleza. Eu sou do Banco do Brasil, gente. Tem alguém do Banco do Brasil aqui? É a primeira vez que eu faço uma palestra que não encontro ninguém do Banco do Brasil. O que usualmente eu encontro. E no final da palestra, você ainda está lá? Chegou. Do Banco do Brasil. Diz para mim, você está aposentado ou está nativo? Estou nativo, a escola conheceu. E no Banco do Brasil? Mas olha a fisionomia dele, é a fisionomia de alguém de bem com a vida, não é? Eu estou vendo que o Leandro, então, tem 2 luzeiros dentro de casa. É isso? Então vamos lá. Eu estava na diversidade. Há um lema do Banco do Brasil que diz assim: nossas diferenças fazem a diferença. Eu acho isso bonito demais. Porque o fato de nós sermos diferentes não é o problema, é a solução. Imagine um grande campeiro. Se eu plantar só rosas, vai ficar bonito? Vai. Mas vai faltar um tiquinho de outras cores, você não acha não? Se plantar um cravo, fica mais bonito ainda. Mas não é para o cravo brigar com a rosa não, tá gente? Nem debaixo de uma sacada. E se planta um crisântemo, fica mais bonito ainda. Então vejam, o canteiro é bonito quando tem uma só flor, ou ele fica bonito quando tem várias flores? Várias flores. Então, quando nós compreendemos o valor da diversidade, nós somos mais felizes. Porque há pessoas bem aquinhoadas financeiramente, há outras que nem tanto. Há pessoas que têm a tez branca, outras pardas, outras negras. E nós somos irmãos. Isso é bonito demais. Há pessoas que pensam de um jeito e outras que pensam de outro jeito. E nós não precisamos brigar por causa disso. Falar em relacionamento é falar num mundo que hoje as pessoas brigam por causa de religião, por causa de política, por causa de ideologias que são transitórias no mundo. Mas vejam, o que é o valor da diversidade? É aprender a conviver com quem tem o direito de pensar diferente de mim. Porque senão eu vou entrar numa de querer que todo mundo se submeta ao meu modo de ver as coisas. Aí nós perdemos um subvalor porque está correlacionado à diversidade, chamado empatia. O que é empatia, meus amigos? Resposta pronta que todo mundo tem na ponta da língua, capacidade de se colocar no lugar do outro. Será que é só isso? Não. Porque se eu me colocar no seu lugar, eu vou agir exatamente igual a você. Vou falar exatamente as mesmas coisas. Porque eu, no seu lugar, eu sou você.
A gente fala em empatia com o seguinte raciocínio: se eu me colocar no seu lugar, eu vou pensar igual a mim, vou agir igual a mim, mas aí deixa de ser empatia. O que é empatia então? Conexão, aproximação. Existe a empatia intelectiva, existe a empatia afetiva no coração. O que é a empatia intelectiva? Eu vou entender as razões pelas quais uma pessoa pensa daquele jeito. Por que ele agiu assim? Que criação ele teve? De onde ele veio? Que tipo de educação foi ministrada para ele? Diferente da minha. Nós vamos em cidades do Brasil, gente. Eu já fui fazer palestra em Goiás. Me ofereceram o tal do Pequi. Até que uma pessoa veio no meu ouvido e disse assim: vai com cuidado. Eu falei: por quê? Você já comeu antes? Porque isso daí você tem que raspar. Se você colocar na boca e morder, vai parecer que tem um ouriço na sua boca. Eu falei: ainda bem que você me disse, que eu sou Estovalo. Eu ia morder isso com toda a força. Olha as diferenças em razão do lugar. Eu adoro açaí, mas quando vai em Belém do Pará, lá o troço é salgado. Não tem guaraná, nem tem leite ninho. Porque aqui em Minas e no Rio a gente coloca leite ninho naquilo que no Pará se come com sal. Se come na comida, junto com peixe. São as diferenças. E essas diferenças, quando a gente passa a compreendê-las, nós nos tornamos mais felizes. A gente pode fazer um exercício de pensar nos nossos filhos, nascendo na mesma barriga, tiveram a mesma mãe, o mesmo pai, mas são espíritos diferentes. A minha mãe tem 2 filhos, e a minha irmã diz assim: olha, o branco dos olhos é parecido. E eu e minha irmã são completamente diferentes. E ela tem que aprender a lidar comigo e com a minha irmã. Esse é o valor da diversidade. Há um quinto valor que eu preciso terminar, né? Solidariedade. Olha o que é a palavra solidariedade. Ela vem de sólido, porque quem é solidário solidifica as relações. Quando eu começo a me desprender de mim para doar ao outro, eu solidifico as relações. E Joana de Ângeles dizia de Valdo Pereira Franco: meu filho, quem é solidário nunca será solitário. Quantas pessoas nós temos no mundo hoje que são solitárias? Por quê? Talvez estejam vivendo só para si, em razão dos valores materiais. Outro dia eu vi youtuber com 1 milhão de seguidores se matou. Eu pensei, mas não tinha 1 milhão de seguidores? Mas eram só seguidores das redes sociais. Não tem ali qualquer tipo de conexão. Talvez se ele tivesse um amigo sincero, uma pessoa que abraçasse, que se aproximasse, que perguntasse: vamos sair junto? Vamos tomar um café? Vamos para Cogel esse ano? Talvez o destino tinha sido diferente. Então, pensar em relacionamento hoje é pensar em algo palpável. Eu vou ao seu encontro para entender o seu mundo e me conectar com ele. É menos Facebook, mais face to face, mais diálogo. Entendendo que eu posso ser solidário em todos os momentos. Eu adorava antigamente quando as pessoas diziam assim: ó, vou lá na sua casa hoje. Ah, não tem problema não, a gente bota água no feijão. Hoje ninguém diz isso mais. Hoje, para você ir na casa de alguém, você tem que marcar horário. Às vezes uns colegas meus na Niterói diziam assim: você vem na minha casa? Eu vim, pode não? Mas você nem falou que vinha. Uai, sou, mas você não é meu amigo? Eu preciso marcar a hora para te ver. Para ter saudade, a gente marca a hora. E as comunicações hoje, se eu quero me comunicar com esse rapaz bonito que está aqui, às vezes ele está
Aí meu filho, vou trabalhar, vou trabalhar mais cedo, minha filha. Nada como um tempo a prova do ano, não é? Esse é da família também, Leandro? Espiritual. Ah, que eu olhei assim e falei, é da família. Se eu quero falar com você, a gente não fala mais. Tem aqui 5 metros, vou mandar um WhatsApp para ele. Hoje quando você liga para uma pessoa, ela não te atende. Você manda um WhatsApp e 1 minuto depois ela responde prontidão. Aí eu falei com um amigo outro dia, por que você não me responde quando eu te ligo? Eu não atendo ligação. Olha como a gente vai entrando nos modismos do mundo. Relacionar-se não é entrar nos modismos do mundo. O modismo dos algoritmos. O que é um algoritmo? É uma linguagem de processamento das redes de computadores que vão nos transformando em mercadoria. Onde relacionar-se é o menos importante. Eu sou alguém que vou comprar, eu sou alguém que vou performar, eu sou alguém que vou competir, eu sou alguém que vou sempre aderir a determinada proposta. Aí nós chegamos naquilo que Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, chama de sociedade do cansaço. Por que nós nos cansamos? Porque nós estamos vivendo tão engalfinhados no que é material e estamos perdendo a conexão com o espiritual. Eu nem sei S o que é, mas eu sei que é S. Se aparece um S30 na televisão, isso gera uma compulsão na gente. Por que você quer o S30 se o S18 está bom? Não, porque o S30 tem uma câmera frontal, tem uma câmera horizontal, e ele faz isso, ele faz aquilo. Eu estou vendo que daqui a uns dias a gente vai botar a mão aqui e a gente vai começar a levitar. Igual se estivesse em nosso lar. Mas será que é isso que vai me trazer paz? Será que esse excesso de telas, esse excesso de conectividade não está tirando de nós as conexões reais? Os momentos de prazer real? Quantos dias vocês estão aqui? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Tem alguém aqui com saudade do Jornal Nacional? Tem alguém aqui com saudade Três Marias, Três Graças? Como é que chama aquela novela? Tem alguém aqui? Ninguém vê isso. Mas para os jovens eu pergunto: tem alguém aqui com saudade do Big Brother? Gente, olha que momento lindo que nós estamos vivendo. Um momento de relacionamento, onde nós olhamos uns para os outros e a gente sente paz. Então o grande desafio é levar esses pequenos momentos para a nossa vivência no mundo. Rafa, vai lá fora, não dá. Por que não? O nosso desafio é fazer a nossa parte. Vamos ser solidários. Porque muitas pessoas vão chegar até nós com inúmeros problemas. Não pegue os problemas da pessoa para você, porque seria uma sobrecarga. Mas transmita paz às pessoas com o seu gesto, com a sua fala, com a sua atenção. Como nos diz Joana de Ângeles, vive de tal forma que deixe pegadas luminosas pelos caminhos transcorridos e que ninguém se afaste de ti sem levar um traço da sua bondade ou um pouco da sua paz. Isso é relacionamento. Por que a gente tem saudade da casa da avó? Porque vó é sinônimo de colo, é sinônimo de acolhimento, é sinônimo de um lugar que eu chego e abro a geladeira. Agora eu estou entregando, né, gente? Abra a geladeira para ver se tem brigadeiro. Pede moleque, gelatina. Mamãe chegou aqui hoje, eu quero uma gelatina. Aí eu fui para minha amiga ali, Rafael é para as crianças. Mas tem uma criança grande querendo. Nosso sexto valor.
amor. Não há relacionamento sem amor. E amor, eu quero citar duas situações em que Jesus esteve conosco. Uma em Mateus capítulo 7, verso 12, outra em João capítulo 15, verso 12 também. Aí fica mais fácil guardar. Não façais a outrem o que não gostaria que outrem se vos fizesse. Mateus 7, 12. Regra áurea do relacionamento. Pensemos na nossa esposa ou esposo, filho ou filha, vizinho ou vizinha, chefe ou subordinado. Pensemos naquele relacionamento mais difícil, aquele carne de pescoço. Não façais a ele o que não gostaria que ele se vos fizesse. Ah, Rafael, mas aqui não dá. Se ele te agredir, deixe a agressão com ele. Não entre na mesma faixa de vibração. Dia chegará que ele vai despertar. Não troque a sua paz pelo comprometimento da desavença de alguns instantes. Deixe o erro com aquele que insiste no equívoco. Nós seguiremos com Jesus. Esse é o prazer do relacionamento. Jesus se relacionou com todas as pessoas. Ele se relacionou com a adúltera. Ele foi adúltero. Ele se relacionou com o ladrão. Ele foi ladrão. Ele se relacionou com pessoas viciosas. Ele foi vicioso. Mas em todos os momentos ele amou. Ele não julgou. Ele não valeu-se de qualquer tipo de preconceito. Regra áurea do relacionamento. E em João capítulo 15, verso 12, lá está escrito: o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Olha que interessante. Jesus não estabelece condições para o amor. Ele não diz assim: olha, você vai amar apenas aquele que torce do mesmo time que você. Você vai amar apenas aqueles que votam do mesmo jeito que você. Você vai amar apenas aqueles que estão dentro da mesma religião que a sua. O meu mandamento é este: que vocês vos amem como eu vos tenho amado. É bem certo, meus amigos, que ninguém consegue ter o amor que nós temos pelas nossas pessoas queridas igual àqueles que são pessoas que nos fazem mal, que agridem. Mas se a gente abrir lá na questão 887 do Livro dos Espíritos, está escrito que o amor ao diferente, ao inimigo, àquele que nos quer mal, é não devolver o mal com o mal, é perdoar as ofensas e é seguir da nossa parte, fazendo todo o bem que nos seja possível. Fechando então os 6 pilares do relacionamento: integridade, sinceridade, humildade, solidariedade, pluralidade ou diversidade e amor.